ZYB 850. Bom dia! Juntos novamente, Rede Globo e você para viver intensamente. Domingo, dia 20 de agosto de 2023. Tirando a data, era assim que começava a programação da Rede Globo lá nos anos 80. Uma época em que quase todo mundo sabia de cor a grade da emissora. Do fim dos anos 70 ao começo dos 90, a Globo viveu seu ápice de criatividade e influenciou o país todo. Época de clássicos como Feijão Maravilha, Vereda Tropical e Araponga. Época também de personagens marcantes como Beato Salu, Bafo de Bode, Ana Machadão e Barbosa. Mas algo mudou. A emissora largou o entretenimento e passou a enfiar suas pautas goela abaixo dos seus telespectadores. Tanto que, hoje em dia, é difícil distinguir entre uma aula de história na PUC, uma passeata do PSOL, um discurso da ONU ou uma novela das 6, das 7 ou das 8. Por isso mesmo, invente e tente. Faça um 2023 diferente. Venha com o Quinto Elemento descobrir se a Globo deixou ou não o Brasil mais chato. Para debater o tema, eu trouxe aqui um especialista em futebol, né, para falar sobre futebol, Luiz Marnoto, grande Luiz Marnoto, que, né, o especialista aqui em novelas, meu amigo Lucas Onogato. Isso, o maior especialista em novelas. O homem do jornalismo, aqui, Felipe Trielli. Boa noite. E eu só vou escutar. Eu estou precisando ir embora já. Legal. Você sabe que eu joguei com o Pelé, né? Não sei se... Falando em esporte, E tocou violão. Ele tocou violão. Não, é ele que diz isso. Sabe que eu toquei violão com o Luiz Marnoto. Ele falava. E ninguém acredita. Ninguém acredita. Pô, mas pelo que eu tô vendo, eu nasci com a Globo empurrando coisa na minha goela. Então, já. Eu tô nasceu na pior fase da Rede Globo. Legal. Com certeza. Não Você já pegou a fase pós-Boni, né? E por que era bom? Ela sempre enfiou coisa na goela. Não é que era bom. Na minha? Não é que era bom. Né? Eu acho que os anos 70 e 80 foi uma época de experimentação, né? Eles estavam descobrindo o que era a televisão no Brasil. Importaram um monte de coisa, né? Praticamente todos os programas eram meio que importados, mas tinha espaço para criatividade. Eu lembro de dois assim muito marcantes, em que acho que eles usaram tudo que eles tinham de criatividade boa. Foi o TV Pirata e o Armação Ilimitada, que também era uma linguagem completamente diferente, assim, entendeu? A TV Pirata e os derivados, né? Que veio o próprio que veio depois, né? Caceta e Planeta e tal. Mas o Caceta já veio com uma forma mais... Tanto que eles mesmos falam que eles não podiam fazer o que eles faziam, né? Que eles gostariam de fazer Tem uma entrevista do Hélio de la Penha que ele fala que no TV Pirata eles ainda conseguiram botar muita coisa. Depois, a Globo já importou um formato, quando ele trouxe eles para a televisão, já trouxe com um formato meio pasteurizado. E era um formato vindo de fora? Qual é que era o negócio? Não, aí eram deles, né? Tinha influência, provavelmente, Monty Python. O Monty Python influenciou, né? Mas aí é aquela influência que não é só... Não é uma espécie de importação e cópia, é uma coisa que influenciou todo mundo, né? É aquela coisa antropofágica no Brasil. Mas o Monty Python foi mesmo. Monty Python é influência no mundo. No mundo, claro. E a galera comentava, tipo, dava um negócio na Globo, virava o assunto no dia seguinte. E virava o assunto mesmo para quem não gostava da Globo, entendeu? Era assunto, não tinha jeito. A gente, no outro dia, estava comentando que nas corporações, nos escritórios, tinham alguns bordões de novela que, quando alguém falava, todo mundo sabia o que era. Hoje, não sei nem se tem bordão em novela, mas ninguém sabe. Eu não sei o que acontece na mesmo Harebaba. Isso era uma coisa. Que era uma novela que e já era uma época que não via novela. A ponte aérea aí Na minha época tinha uns lances, tipo, piada com o Salve Jorge, vão te levar pra Turquia, uns lances assim. Não, mas rolou um negócio você pegou ali. o fade-out na saída. É que, assim, eu acho que a Globo tem uma coisa que é a Globo como uma empresa que queria influenciar as coisas, o Roberto Marinho, que tinha jornais já, e tem a Globo, a empresa que o Walter Clark criou, que é o cara mais da criação. Tal. O Walter Clark foi o cara que criou o Fantástico, que no começo era
animal. Era um programa que tinha tudo de... era fresco, assim. Porque hoje, o que parece é que eles tentam ser... É aquele tiozão que careca e cabeludo, que tem a banda aí. Tipo eu. Cabeludo. Careca com rabo de cavalo. Que quer ser jovenzão. Com a camiseta de quadrinhos. A Globo é mais ou menos isso. E eu acho que é um caminho que todas as coisas, até as empresas, todas as pessoas passam. Países, assim, né? Nações. Países, tudo. Você entra meio que na moda. A França, por exemplo, entrou na moda no começo do século e tal, depois caiu. Aí ficou cafona ser francês. A Globo já é cafona. A Globo já virou um negócio que pra molecada... Não, é muito cafona. A TV já é meio que você estava falando. Um negócio meio... Pô, imagina que doideira. Você pensa, eu quero ver um negócio, pô, eu vou ter que esperar dar o horário e sentar na frente da TV exatamente na hora que a coisa vai passar. Mas pelo menos, eu não nasci com streaming e coisa on demand. Mas pra mim isso já é inconcebível hoje. Eu não vou esperar, eu não vou sentar na frente. A TV, não vou... É muito louco. Eu não sei se é nostalgia, se é uma coisa de ter vivido isso, mas... Era mais gostoso, eu acho. Era leve, né? Porque você esperava aquele momento. Não é uma coisa assim, qualquer hora que eu quiser. É mais ou menos o que acontece com disco e o Spotify, assim. Você tem tudo o tempo todo. Você não tem aquela coisa de chegar na sua estante e falar, bom, existe um limite aqui de coisas, tem coisas que eu não posso ouvir agora, mas que quando eu conseguir ouvir vai ser muito legal. Seja na casa de um amigo, seja comprando. Então, eu acho que... O disco, comprar o disco e levar para ouvir, juntava uma galera. Sim, exatamente. Juntava amigo então, para ver. Era um evento, entendeu? Eu acho que eu sinto falta um pouco dessa coisa, porque hoje, como tem o dia inteiro, primeiro, você cria um bando de robôs, se você quiser, né? Porque as pessoas ficam presas, eu mesmo, às vezes, eu fico preso a isso o dia inteiro, se a gente deixar rolar. O tédio é meio impossível. Exato. A fuga... Você pede, eu tava falando isso para meus filhos, eu falo, cara, a minha paixão por leitura, por música, veio um pouco de estar em casa entediado, não tem nada para ver na TV, e você vai ver os livros do meu pai. Tem vários livros que, mas muitos anos depois, eu falei, pô, aquele livro era um livro animal, clássico, que estava ali, e eu tive um contato ali que não tinha nada a ver, que eu nem sabia o que tinha lá dentro, mas aquilo criou alguma coisa afetiva. E eu acho que hoje você perde um pouco isso. Por causa... Mas aí não tem nada a ver com a Globo. Então, mas aí tem um ponto que eu acho que... Desculpa. Não, eu ia dizer isso, que até o tédio não existe, né? Quer dizer, que não pode existir. Não que ele não exista. Até porque... Mesmo jogando, às vezes você o cara está entediado. Né? Então, mas é a fuga, né, do tédio. Fala. Dessa coisa da fuga do tédio, eu tinha um recurso que eu perdi também, preciso voltar a fazer, que é caminhar. Sair de casa só para caminhar um pouquinho, só para pensar. Porque aí você não pode ficar com o celular na mão, né? Vai dar uma caminhadinha, assim, sabe? Tipo, seja 10 minutos, assim, é bom às vezes. Mas enfim, voltando ao tema. Aí tem um ponto que é o seguinte, que eu acho que entra junto com essa coisa, essa hipertecnologia... Tecnocracia. Não, a tecnologia. Digitalização. E aí a gente pegou os anos 80, que eu acho que os anos 80 teve um ponto também que eu acho, além do fato da Globo ser majoritariamente, era uma época também que tudo estava surgindo. Então a gente ficava mais querendo saber de algumas coisas. Hoje está tudo chato. Você não quer saber da última... Porque tudo já ficou tão... Né? Eu lembro que assim, o video show dos anos 80, ele passava reportagens como assim, descubra como que a transmissão via satélite e não sei o quê. Você falava, cara, agora você pode ver de não sei o quê, tal. Então essas coisas despertavam um pouco a nossa curiosidade e o único caminho era... Você tem razão, até notícia, né? Não era uma coisa que você ficava o dia inteiro recebendo. Não, nada. Tinha lá o jornal, que quem gostava de ler lia, e tinha o horário do jornal na TV. Não era uma coisa que, eu quero saber sobre notícia tal. Era difícil pra caramba. Hoje você fala notícia tal, lá. Você tem na a sua notícia frente. ficou velha no final do dia. Então já nem é um tesão tinha esperar quase um mistério, tipo, o que será que aconteceu? Exato. E assim, como funciona um satélite? Aí o que você falou. Às vezes o cara explicava coisas, uma né? A musiquinha do Plantão Globo perdeu perdeu o sentido. Urgente. Tesão, né? Eu lembro. Exatamente. Até o medo que você sentia, né? Você fala, fudeu, deu merda. Morreu. Porque no Brasil, normalmente, era a merda que tinha dado. Eu lembro do da Challenger, eu tava vendo TV, não sei o que era, foi a explosão do coisa na hora, assim, nossa, aquele choque. Assim. Você sabia toda a programação da Globo? Sabia. Eu também. Você ouviu um dia? Não. Então, porque eu acho que a gente pegou justamente a Globo, assim,
o meio do auge. Assim. A gente pegou ela subindo e... Super auge. Sim, sim. E ele pegou a queda. Né? Você pegou já o final do... Não, na verdade, vocês ainda pegaram... Foi diluído, mas pelo menos uma certa concorrência. Mas nos anos 70, sobretudo, a Record tinha sido... Por incrível que pareça, a Record foi a Globo de uma época. Sim. Não nacional, porque esse que também nacional, é outro pulo do gato da Globo, que foi uma invenção, uma ideia que ele trouxe, importou, né? Da rede, de fazer uma rede de televisão nacional. Na verdade, os milico queriam fazer alguma coisa com telecomunicações. Aí tem toda a história, que a gente também não vai se ater à história, mas o lance é que a Globo começa com uma TVzinha, uma pequena TV, uma concessão, que aliás foi concedida pelo Juscelino Kubitschek, não foi nem pelos milicos. Isso. O Juscelino é que cedeu para o Roberto Marinho. Mas ela veio só depois do Sim, coisa, né? bem depois. Ela é de 65. Ela é de 60 logo depois mas eles já tinham uma concessão. Tá. Né? Eles tinham a rádio, tinham os jornais, o jornal. Aliás, ele ganhou uma concessão do Juscelino e o Jango. E do João Goulart. Foram duas concessões. Para renovar o João Goulart. E dos milico, na verdade, ele não recebeu concessão. Ele recebeu um monte de apoio. Né? A verba... Mas a concessão mesmo ele já tinha. Então, esse lance da ideia de rede, etc., claro que veio com um projeto, junto com o projeto de governo, que é aquela história de meio de comunicação brasileira tem uma promiscuidade com o poder desde sempre. Porque ela ficou hegemônica nos anos 70. Nos anos 70 ela se tornou plena. Quer dizer, ela derrubou todas as concorrentes, e até tirou os talentos que tinham nas concorrentes e tal, eles foram... Roberto Marinho era muito esperto. Todo. Mas esse já foi depois, né? Não, mas quando ele foi o João estava na Record também. Quer dizer, esses caras estavam todos na Record. Todo mundo, todos os talentos estavam na Record, nas novelas da Record, da Record e da Tupi. Quer dizer, tinha aí uma divisão. As duas, a TV Tupi várias vezes foi campeã de audiência em novela. Selva de Pedra não. Mulheres de Areia, a primeira com a Eva Vilma, Ruth e Raquel lá. Era assunto nacional, entendeu? E depois passou de novo na minha época. Na Globo. Na Globo. Quer dizer, a Globo foi lá, tirou todo esse pessoal, os roteiristas e... O que não... faz parte. Faz parte. Você tem... Mas aí, bancado, uma parte pela Time Life, que era ilegal. Legal, mas é que os milico passaram pano e tal, deixaram, por um tempo, não tem problema e tal. Então os caras... Todo esse aporte tecnológico veio da Time Life e desse empurrãozinho aí dos milicos. Então os caras nasceram com a gente tem cu pra lua. Um cenário muito, muito curioso, que eu acho que é um negócio quase impossível de se repetir de novo. Você tem uma situação que você tem a população ali vivendo a vida deles, e eles param um determinado momento para se entreter e receber informação de um lugar só, né, que é da TV. Aí a TV ela tem uma autoridade. O que deu na TV é a parada. Isso aqui é deu verdade. Isso valia tanto pro cara, o pobre que morava no barraco e tinha sua TVzinha, até o cara high society, todo mundo se passou no Jornal Nacional. Deu no Jornal Nacional. Ainda tem esses efeitos, autoridade. Né? Ainda hoje é igual deu no New York Times. E o lance se você questionar ou disser alguma coisa contrária que tá no você é um doido. Como assim você tá falando outra coisa diferente do que tá no jornal? E aí você tem uma outra coisa que aprofunda mais a influência deles, que é o seguinte, você já tem o lance da autoridade, aí você tem essa emissora que tem um aporte de tecnologia que nenhuma outra tem, que está com os talentos que eram os talentos das outras emissoras, com apoio governamental. E assim, o território nacional inteiro ou está assistindo esse negócio, e mesmo o cara que não tem acesso à TV, pelo que vocês disseram, ele discute o assunto do que está lá, porque é o que as outras pessoas estão falando. E aí, isso devia gerar um impacto. Eu não sei se vocês tinham a percepção desse tipo na época, mas rolava uma coisa, por exemplo, do vocabulário das pessoas mudar baseado no que estava dito lá. Várias gírias, umas modas, o negócio aparece na novela, os caras começam a imitar. Claro, totalmente. Só que, inicialmente, aí é que tá, a gente tem que tentar imaginar, que até para mim é difícil isso, um Brasil que até os anos 70 não tinha TV assim em cada quarto. Até nos anos 70 acho que sim. Não, porque 70 foi quando veio a TV colorida. Não, em cada quarto não, mas tinha... Mas tudo bem,
Dos anos 60. Colorida é 72, né? 65, vai. Aí Não tinha TV. Não. Então as pessoas se entretinham, seja com rádio, seja com conversa, seja com jornal, sei lá, as pessoas se entretinham. E os jornais divergiam. Os jornais tinham posições, né? Tinham linhas editoriais diferentes. E de repente chegam, primeiro, e aí é o que você falou, é um negócio que não vai se repetir, porque é a tempestade perfeita, né? A Globo, o Roberto Marinho não tinha muita coloração, ele era meio, foi pró-64, assim, meio conservador, mas já era um conservador, assim, Não, né? olha, Um cara eu acho que ele estava mais próximo do conservador. conservador Mas assim, do que... não era um cara radical, era um cara... Conservadorismo brasileiro, liberal, né? Era um conservadorismo liberal, brasileiro. isso, era mais para um liberal. E ele tinha uma banana frita no meio. a promiscuidade com quem estava no poder, qualquer um deles. Inclusive, isso continuou com o governo Lula, que o Roberto Marinho já talvez não gostasse tanto, porque ele... Mas ali já estava na empresa, assim, sabe? Um negócio assim, a empresa já... Todos os governos, a Globo, menos o do Bozo. Entendeu? Foi o único que quebrou essa... E aí você vê como como eles salivavam para falar do homem, exatamente. Né? Agora é um negócio, você vê, voltou, você já tem normalidade. A normalidade, né? eles já são líderes novamente de destinação de verbas, enfim. Sim. E assim, aí você vê o carinho que eles têm, né, com a figura do presidente. E aí, então, mas o que eu queria botar nesse ponto da gente pensar nisso antes é que, de repente, no começo, a televisão, por mais que tivesse o Jornal Nacional e tal, a mudança que ela fez foi muito mais cultural do que uma mudança política. A Globo não tinha, eu acho que nem essa pretensão no começo, pelo menos pelo estilão das coisas. De militar politicamente, não. Agora, você tinha as redações, você tinha as redações, você tinha os caras das novelas, Janete Claire, Dias Gomes. Os famosos comunistas do Roberto Marinho. Exato. Que tem uma frase famosa dele, que não sei se o Falcão, sei lá, um dos ministros foi dar uma dura e falou assim, a gente precisa fazer uma limpa dos comunas que estão aí na sua emissora. O Roberto Marinho falou assim, faz o seguinte, você cuida dos teus comunistas que eu cuido dos meus. Meus comunistas ninguém mexe. Exatamente. E é meio isso, porque eles faziam uma autocensura também, porque assim... por inteligência até, falou, não vou tratar com os caras, e aí algumas coisas censuravam. Não era uma censura, hoje eu acho que a censura é muito pior, porque é uma censura totalitária, não vem do Estado, exatamente. Vem também, do Estado, né? Mas eu acho que as pessoas aplaudem mais. Isso. E aí eu acho que essa coisa da cultura começou, e aí começou a mudar mesmo. Então, acho que eles ajudaram a mudar, as mudanças políticas foram acontecendo mais... de uma forma mais lenta, mas eu tenho absoluta certeza de que muitas delas ajudadas pelo imaginário que estava sendo formado pela Rede Globo. Assim, eu sou um noveleiro dos anos 80, adoro as novelas, mas eu não posso tirar... Claro. Cara, se você pegar Roque Santeiro, é um panfleto. Sim. Já é um panfleto. É CCP. Claro, muito bem escrito, porque o cara era um cara cheio de talento, o Dias Gomes era um cara cheio de talento. Uma história bem contada, com grandes atores, com grandes interpretações. Essa é a diferença. Então, aquilo entrava... Porra, a gente começava a ficar... Mesmo Vale Tudo. Você pode pegar todos os grandes vilões. Os vilões eram sempre aquelas pessoas ricos, abastadas. O pobre era sempre muito bom, lutador. Né? No passado a coisa ela era muito mais sutil, porque você pega, por exemplo, no Vale Tudo, a mãe e a filha eram duas meio pobretonas, a filha virou uma canalha e a mãe não. A mãe foi lá trabalhar, não sei o quê. Ou seja, eles sabiam fazer o jogo. Tinha um pouco mais de profundidade psicológica. Exato, acho que não tinha também todos nos personagens. E tinha também vontade de contar uma boa história. Então, é isso que eu ia falar. Acho que o discurso estava abaixo da história. Exato. O que acontece é que nos anos 90, a coisa começa a mudar o jogo. Sabe onde eu acho que foi a grande virada? Turning point. Eu acho que aí começou a ficar chato. E eu vejo porque eu comecei a ficar chato. Meus amigos começaram a ficar chatos. Porque o Brasil, a gente já falou, discussões políticas, tomavam uma parte da vida, pelo menos a sensação que eu tinha, talvez por eu ser jovem também, não
sei. Não, mas é isso mesmo. Mas tomavam uma parte da vida que estava um pouco assim, tudo bem, mas no final a gente tá tudo Exato, bem. Fora exato. os radicais das Sim. famílias, sempre tem o maluco. Não, minha mas família em geral, estupidamente politizada. você Sempre não assim. via isso, por exemplo, que nem você falou, nos escritórios. Você não via uma divisão, que nem hoje. Você tem o bolsonarista e o divisórios, lulista. famílias, em geral. Era assim, no escritório você tolerava, o cara fazia uma piada aqui, outra ali, amigos, passava a mão na boca. Não tinha... Eu tenho uma lembrança, e olha, não faz tanto tempo, quando era o Ciro, Fernando Henrique, Ciro Gomes, Lula... 89? Não. Não, já é 2000, 2002. 2002, talvez. Que foi na eleição do Lula já, A então. primeira que ele ganhou. A primeira que ele ganhou. Eu acho que sim. E a gente estava eu estava num botequim no Rio de Janeiro, no Flamengo, no Belmonte, e tinham todas as matizes no bar. Um sacaneando o outro, assim, e eu até escrevi isso depois, eu fiz uma crônica, porque era tão engraçado aquilo, parecia aquela sacanagem de futebol. Piada de futebol, Um sacaneando o outro, porque o Ciro Gomes come a mulher lá, não vai querer foder o Brasil e tal. Ele era casado com a Patrícia Pilar, que era atriz da Globo. Né? Que é isso, E, enfim, tinha lá uma convivência, não saiu uma treta feia de nego sair batendo perna e batendo porta. De mau humor, né? Porque às vezes não é nem bater perna, fica aquele um limão. É isso, acho que o Brasil... Tem duas hipóteses aí que me vieram à cabeça, talvez sejam as duas furadas. Talvez, parece, pelo que vocês falaram, apesar da Globo ter centralizado a comunicação, ainda tinha diferentes jornais que eram vistos com uma certa credibilidade, de forma mais ou menos oficial, linhas editoriais divergentes. Então todo mundo se sentia... as divergências, na verdade. Então, hoje a gente vê que as divergências não eram... Estava tudo à esquerda. Mas o ponto era, todo mundo mas havia uma diferença. Podia se sentir mais ou menos politicamente representado em algum meio de comunicação com alguma possível, relevância. Isso é verdade. E tem uma outra parada também, que é o seguinte, aí é uma dúvida. Será que o tom em que essas divergências políticas, as ideias políticas eram tratados nesses meios, em especial, como a Globo, era diferente? Tem alguma mudança? Sem sombra de dúvida. Mudança brusca. Sem sombra de dúvida. Não foi brusca, né? Ela foi meio paulatina. Depois eu acho que o Bolsonaro e o Trump, é engraçado que aconteceu também nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Foi uma quebra, assim. Essa cunha, o cara... Eles já estavam, assim, tendenciosos, aquela coisa de chamar suspeito, de o homem quando é o bandido, né? Tipo, já estava um pouco assim, mas quebrou a ponto de quem tá ligado, né, por causa da internet, a gente tá ligado, você vê, assim, é chocante ver a diferença. Você fala, cara, não é possível que os caras estão escrevendo um negócio desse. Antes, tinha um rigor jornalístico, vamos dizer assim. E não só no jornalismo, né? Quer dizer, as novelas começaram a panfletar descaradamente, esquecendo inclusive a história, a boa história que a gente falou. Eu acho que a Globo, porque a pergunta inicial é essa, né? Por que a Globo ficou chata? Deixou a gente chato. Deixou o Brasil. Deixou o Brasil chato. Porque ela ficou chata mesmo, ela quebrou. Assim, eu vi trechos de uma novela há poucos dias, há, sei lá, uns meses, da novela que seria a novela das 8, 9, sei lá. É a novela mais importante, digamos, que está no ar agora. Não dá para assistir. Não, é impossível, porque é o seguinte, não tem uma boa história, não tem um bom diálogo, não tem uma sacada, entendeu? Um xiste, uma brincadeira. Não, tudo muito sério, muito, entendeu? Parece teatro de colégio. Mas é entendeu? Isso. Daqueles roteirinhos isso que também, a atuação piorou, muitas coisas pioraram. Muito. Não que fossem, né, atores shakespearianos. Não, mas cara, não. Mas eram caras que tinham timing. Tinha. Cara, eu vi esses dias O Meu Bem, Meu Mal, que era uma novela que eu achava bem mal. Já é anos 90. Você já vê que tem, cara, o Guilherme Caram, a Catifunda. Sim, era a Catifunda. O próprio Lima Duarte, que eu prefiro essa novela. Então você vê uma diferença. Mas você me fez lembrar uma coisa que a gente já sacaneava nos anos 90, 80 menos, porque eu acho que era mais discreto. Quando os caras queriam fazer propaganda comercial de coisas, tipo assim... então... merchandising. E olha só, eu achei esse cartão do Itaú aqui na minha carteira, que ele é muito bom, porque você faz em 5 vezes sem juros e não sei o que. E aí começou... Aí começa. Então, começou a propaganda
capitalista, vamos dizer assim. Eles começaram a perceber que fazer propaganda dentro da novela ia dar certo. E aí a propaganda virou estatal depois. Virou propaganda ideológica. Política, ideológica. Propaganda política. Deixou de ser propaganda só de vender o arisco. Molhos arisco. Nossa, é tão bom esse molho arisco. Nossa, o que você tá fazendo? Tinha um acento como se a gente era muito ridículo. Né? Como se fosse uma conversa. Nossa, pai, esse seu molho arisco é muito bom. Né? Tipo, você vê, eu assisti, a gente até comparava. Não uso arisco. Na época a gente já era mais velho, comparava, tipo, o merchandising do De Volta para o Futuro. O cara pega uma Pepsi, coloca em cima, o rótulo nem tá muito de frente, assim, tá meio virado. Ok, o cara toma Pepsi, já tá na minha cabeça. Exato. Aqui não. Nossa, uma Pepsi geladinha é bem gostoso. Câmera. Nossa, pai, essa Pepsi é tão boa, sabia? Sempre eu sabia. Eu odeio saber, porque eu sabia toda pior, interpretação brasileira que eu não sabia. Ele não fala essa Pepsi. Sabia? Ele diz exatamente o nome que ninguém diz. Olha, exatamente. Essa Pepsi Twist, edição 2005, realmente refrescante. Os caras pesaram a mão. Será que eles não percebem que o público em geral, assim, independente da sua classe, da sua instrução, não vê que é ridículo? Parece aquele começo de propaganda de TV, antigamente, entendeu? Era o que se falava. A Neide Alexandre abrindo a geladeira e não conseguia. Era o que se falava. A Globo, nos anos 90, ela elegia presidente, até nos anos 2000 ela conseguia eleger. Hoje ela não só não elege, como ela precisa de outros recursos para poder eleger, né? Jurídicos, enfim. Exato. Né? Outros, você precisa de outros auxílios. Ela perdeu porque ela não poder, tem nenhuma credibilidade. Quer dizer, ela tem credibilidade ainda, evidente e tal, mas ela não forma mais opinião do jeito que formava. Eu ainda me assusto com como tem gente que se informa, por exemplo, pela Globo News e leva aquilo. Sim. Tem bastante gente, tem, assim, de classe mas média, é inteligentinho. O que o Pondé virou. Isso aí. E tem uma treta que é o seguinte, inventou e virou. Que inventou e acabou caindo no em 2018, que aí foi uma coisa que eu acompanhei mais de perto, que eu consigo... a gente teve aquela sensação de que acabou, agora ninguém acredita mais na TV, botamos o capitão lá e não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa, assim, muito surpreendente. Porque tava todo mundo com aquela sensação de que a força deles tinha caído assim, absurdamente. É que só acredita nisso aqui quem quer. Isso não vai ter... A sensação era no Twitter. Só que aí chegou... pandemia quando chegou veio né? o vírus, aconteciam coisas que era assim, tinham contradições flagrantes no discurso. Às vezes internas, né? Exatamente. Entre um e outro. Dentro do mesmo jornal, o cara estava se contradizendo. Um dia falava uma coisa, no outro dizia outra, como se não tivesse falado a contradição no dia anterior. Sim. E estava absolutamente todo mundo acreditando cegamente. Mas é porque confiando ali não é só, a vida porque ali ao não foi conselho só da uma Globo. emissora, né? É que ali uniu-se foi todo mundo, o conglomerado. Todo Foi o mundo. A Record Não, mas teve o uma diferença ali. mas mesmo assim, mas o conglomerado, né, o consórcio. O consórcio abraçou, A imprensa né, abraçou, a imprensa E toda. abraçou muitas vezes com medo. Porque eu acho que o lance do vírus, eu acho que a gente tem que fazer um corte ali para trás, porque ali foi uma coisa muito fora da curva, em todos os sentidos. Mas eu acho, eu estava falando naquela hora, acabei não completando, que a virada mesmo, teve aquele lance a Globo sempre teve essa coisa de tentar eleger o candidato que ela gostava. Como qualquer jornal, como qualquer meio de comunicação, até o Quinto Elemento, quando se tiver alguém que a gente goste mais, a gente vai falar bem do cara. Inclusive, é o normal. Abrir um parênteses. Nenhum marxista pode discordar dessa afirmação e dizer que é conspiração, porque está dentro da própria teoria marxista que não existe nenhuma crítica, nenhuma reportagem isenta, porque toda reportagem é incentivado por ter um incentivo material. Então... E às vezes ideológico, nem material. Exatamente. Mas aí a questão é, no final das contas, eles sempre tentaram. Teve o lance do Brizola no Rio, que parece que teve uma treta lá, não sei direito. Depois o Collor com o Lula, aquela coisa do debate. Aquela edição do debate. Hoje, já vendo de hoje, eu já não sei se também não foi histeria da esquerda. Não, o lance é o seguinte, eu ainda conversei isso com um cara que na época acompanhou comigo. Se não editasse, o Lula tinha apanhado feio do mesmo jeito. Mas os caras acharam pouco, entendeu? Eu falei assim, não, ele precisa apanhar mais. Aí fizeram uma edição até meio porca, para dizer a verdade. É um negócio muito descarado. E parece que no Jornal da Manhã foi uma edição, à noite Isso, à noite foi outra, exatamente. Então foi meio... Ali a direção falando, cara, precisamos eleger esse cara aí. E elegeram mesmo, né? Elegeram. Não dá para negar. Só que também derrubaram. Sim, e aí que eu acho que para mim o turning point da Globo foi Anos Rebeldes.
foi a primeira vez que eles colocaram flagrantemente um discurso político ali. Sim, boa. Que eles colocaram assim, anos 60. E eles viram poder. Olha como... E inclusive, eu acho que foi ali Rebeldes foi em que ano? Não faço ideia. Foi em 92. 92, porque foi na época dos do caras Collor. pintados. Foi quando nasceram os caras pintados. Isso era... Era nós. Eu fui cara pintada, né? Que vergonha, desculpa. Minha mãe contando. Eu apoiei. Não adianta falar não fui com orgulho, porque depois eu votei no PT. Orgulho eu já não votei no PT. Eu votei na Luciana Orgulhos nenhum. Mas a questão é que nessa época, em 92, eles começaram a falar assim, não, a gente agora vai assumir um papel um pouco mais forte na questão da militância, porque ali foi militância pura. Então, apesar de ter uma história... Eu tô tentando lembrar dos anos rebeldes. Era contra a ditadura, né? Não, era isso que eu ia falar. Ali eu acho que também foi... Porque, cara, pensa bem, ó, se você fizer a linha do tempo, 89 teve a Constituinte. 88. 89, 88 já foi o Sarney? Não, aí 89, o Sarney 86. Não, 89 foi a primeira eleição. Isso, que ganhou o Collor, que assumiu em 90. E aí, em 92, é muito perto dessa data aí. Então, eu acho que, culturalmente, foi o marco inicial da... Como é que é o nome disso? Da militância mesmo? Não, militância não. Dessa coisa do mito dos anos 60. Da regime militar. Sempre teve isso aí por lá. Mas isso popularizou num nível assim o regime militar era... E realmente foi, não estou defendendo aqui. O que acontece é que volta, quando se abre, vem uma esquerda... Mas aquela coisa, os porões da ditadura. Vem uma esquerda que estava na academia, que estava nos jornais, não sei o quê, mas salivando, cheia de ódio contra os milicos. Cara, e aí eles começam a fazer todo aquele discurso. A própria Constituição... Já nos anos 80, a gente já tinha essa coisa de falar que, a ditadura foi... Mas a própria Constituição, foi o alicerce da Constituição é esse bode. Esse bode. Assim, a gente agora não pode deixar... Tanto é que, assim, preso político... Então, por que eles fazem o preso com vantagem lá, com curso superior? Porque eles imaginavam, né, que uma ditadura... Que é o preso político, não sei o quê. Como se o cara numa ditadura fosse obedecer à Constituição. O cara, assim, tem uma cabeça muito inteligente. A Constituição é mágica. Os iluministas prometeram. Não, você vê agora. Ela está sendo extremamente bem respeitada. Assim. Claro que eles respeitam. Então, isso aí né? Mas eu acho que ali... Isso tirou um monte de vagabundo da cela comum, isso sim. Antes a gente dizia... Entre a galera universitária, entre os anos rebeldes, na minha memória, pelo menos, eu não lembro de nada antes, na Globo, horário nobre. É que eu acho que porque os Anos Rebeldes não foi uma novela, não foi um novelão. Era uma minissérie que passava já mais tarde. Cara, tanto é que ajudou muito. Então, muito. Eu não sei, porque eu tô tentando lembrar da influência mesmo. Uma questão que é o seguinte, até que ponto eles estavam, de fato... exercendo uma influência que fosse, não consciente, mas que fosse consciente e relevante o suficiente, ou até que ponto eles estavam começando a surfar uma onda. Porque tem, por exemplo, cara, tem uma novela chamada... Teve um período ali em que, no Brasil, começou a se espalhar, por exemplo, para sair do âmbito político, porque a gente tende... A política dá uma nublada na nossa cabeça, às vezes, né? Indo mais pro lado religioso. Teve um momento em que o espiritismo começou a se popularizar no Brasil de uma forma maluca, assim, e mais ou menos nessa época tinha um monte de programação da Globo a respeito disso, e tinha até aquela novela Alma Gêmea. Não, Alma Gêmea já depois, a primeira foi A Viagem. A Viagem. Nossa, e era assim, e era um lance assim, essas técnicas espíritas e esses conceitos espíritas, eles fazem parte da realidade no universo dessa novela, e os personagens interagem e usam daquele negócio. Só que aí, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, quando eu pego para ler, por exemplo, o São Bernardo, o comunista, do Graciliano, ele fala lá, e eu não falo nem como um demérito, ele é comunista, foi preso na ditadura, inclusive,
No Vargas. Ditadura Vargas. Isso. Ele escreve lá, por exemplo, sobre o padre Silvestre naquela discussão, que ela sempre volta, ele falando sobre como o povo no Brasil não tem religião, o cara entra no catolicismo... ali é TL, isso, não, pré-TL ainda. Exato. Né? É o padre camponês lá. Ele tá falando que o comunismo não pega porque o povo tem religião, o padre. E aí, um dos personagens que estavam lá na mesa, ele responde, não, o que tem religião? O cara entra no catolicismo como se fosse um buffet. Ele pega o que ele gosta, depois vai no espiritismo e pega outra coisa, depois vai no... Mas isso então, assim, sempre foi no Brasil. O Brasil sempre foi isso. Eu não sei até que ponto, por exemplo, nesse caso também, eu tô colocando os dois casos pra gente ter um contraste, né? Talvez e enxergar alguma coisa. Tinha já uma mentalidade ali meio aberta a receber influência diversa. Sempre teve. E a Globo tava meio que, os caras gostam disso aqui mas e nunca teve. no ar. Temática religiosa em qualquer novela da Globo é inexistente. Religiosa no sentido bom. Verdade. Só o espírita. Não teve. Nos anos 80 não me lembro de nenhuma. Teve a minissérie do Suassuna lá, que... Que não é exatamente. Não é propriamente uma. Não é Não, mas tem. É uma história bem contada, é uma peça muito boa, que foi talvez a grande produção da Globo daquela época. Né, que é final dos anos 90, se eu não me engano. Mas né? não foi assim também a mais famosa. Não era a novela que todo mundo assistia. Não, essa não foi novela também. Minissérie. Exatamente, foi uma minissérie, mas foi a primeira grande produção da Globo. Primeira e acho que única, talvez. Agora, talvez eu tenha a minha... Eu levantei esse ponto, desculpa. Eu não sei. É velho. Tô perguntando. Eu levantei esse ponto justamente porque eu tenho uns parentes pentecostais, e é uma galera que adora uma conspiração, cacete. E eu lembro do meu pai falando abertamente, não, a Globo é uma promotora do espiritismo e não sei o quê. E até certo ponto, eu penso assim, é mais pra gente ver. Teve influência mesmo, eles estavam surfando a onda nesses dois casos. Então, eu acho que é muito difícil a gente responder essa pergunta, que é uma pergunta que eu sempre me faço. Na época já era uma discussão assim, a Globo, principalmente depois que começou a cair o padrão e que começou a baixaria mesmo, sushi erótico. Pois é, né? Sushi erótico. Isso já foi pós-Boni, né? Isso já foi com aquela mulher lá, que eu não lembro o nome, que foi uma que... Sim, antes do Boninho. Antes do Boninho. Que começou a avacalhar mesmo a coisa. Ela SBTzou. Isso, SBTzou. Que o SBT que fazia as porque coisas na mais... verdade ainda era guerra de audiência. Então acho que a Globo queria, porque perdia a audiência ainda contava. A audiência ainda contava. A TV era o reflexo do povo. E a gente falava, não, o povo é que é reflexo da TV. E é a sua pergunta, e é uma coisa que eu acho que é irrespondível. A gente não, eu acho que uma coisa vai alimentando a outra. É um degrau, cada um dá um degrau. Você tem um ponto. Agora, se você quiser rastrear, você pode rastrear, mas é um trabalho muito tempo. Sociológico. Você vai ter que ir lá atrás, você vai ter que ver a fundação da USP, você vai ter que ver como é que eles montam aquilo ali. E assim, na ditadura, é aquilo que o Olavo já falou, cansou de falar, a ditadura perseguiu os guerrilheiros. Toda essa turma foi lá estudar. Foi lá, entendeu? Então, nos anos 60, teses de Gramsci abundam nos anos 60, 70. Nas editoras, nos anos 80, cara, anos 80 e 90, a Escola de Frankfurt, cara, explode. Então, aí eu quero dizer o seguinte, por exemplo, no 89 cai o Muro de Berlim, ou seja, a aparente Guerra Fria desaparece. E todos esses teóricos já estavam trabalhando há muito. Tem o famoso livro do Francis Fukuyama, lá falando do fim da história, acabou agora. Né, Quando é que saem os cadernos do cárcere mesmo? Não, o caderno dos cárceres é meio da Segunda Guerra, né? Não sei, ele estava preso lá. Não faço ideia. Quando sai, quando as pessoas começam a ler. Vem pra cá, é isso aí, vem pra cá. Ele é da época da Segunda Guerra. Não, você está dizendo o Gramsci. Sim, caderno Gramsci. Não, o Gramsci é primeiro, o Gramsci é lá atrás, pô. Mas a questão já escreve isso com trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, se você pensar, quando você falou da Escola de Frankfurt, veio assim, caraca, é isso. Se você pensar, quem que estava na redação da Globo? Quem eram os redatores? Quem eram os caras que escreviam novela? Qual era o cara contra? Era o cara da Zona Sul do Rio, basicamente, assim, 90%. Essa galerinha formada, e tinha um pessoal, às vezes, do Nordeste de São Paulo, mas, em geral, a grande maioria, que era a galera que bebeu indiretamente da Escola de Frankfurt. Alguns diretamente, né? Alguns diretamente. Então, só que o que é a Escola de Frankfurt fora do Brasil? Vamos pegar as universidades, vamos pegar... O Brasil, a cultura de massa era a televisão, era o único... Então, a televisão, provavelmente, talvez até... no Ocidente, talvez seja a maior influência cultural
Foi a Globo nos anos 70, 80. O livro do Michael Walsh, lá sobre a Escola de Frankfurt, que aliás é um baita livro, ele pouco aborda a temática da Escola de Frankfurt, ele vai falar de John Milton, é um bom livro. E ele mostra que a dificuldade, os Estados Unidos teve uma outra linha, que é aquela linha do Saul Alinsky lá. Sim. Ele pegou o Saul Alinsky, né? Mais revolucionário até, né? Enfim, tem várias diferenças. A nossa é justamente por essa facilidade, porque lá não tem uma televisão hegemônica como teve aqui. Não, os caras têm briga de 2 pontos de audiência assim, entre uma emissora e outra. O rádio lá, até hoje, se não me engano, é muito mais popular até do que a TV. As pessoas não ficam vendo TV. O rádio no Brasil é muito popular. Mas não era que nem lá. Não era que nem lá. Não, mas isso voltou Nunca foi que nem lá. O Rush Limbaugh lá, ele tinha 30 milhões de ouvintes nos Estados Unidos inteiro. É muita coisa. Não, a Globo chegou a dar 100% de audiência. De TVs ligadas. E não foi uma vez. Deu 100%. A gente dava de vez em quando. A gente estava pesquisando, lembra? A gente estava pesquisando que, na verdade, ela teve uma vez... todas as vezes... Final de novela. Do 100%, não, todas as vezes do 100% foram medições anteriores à eletrônica. À medição eletrônica do Ibope lá. Então talvez tivesse... Não, é porque assim, os caras iam passando de casa em casa. E aí eles mediram, por exemplo, qual que foi a última? Era, se eu não me engano, a principal era daquela do Astro, né? Não, foi Selva de Pedra. Selva de Pedra, capítulo lá, os caras entrevistando, assim, 100% das casas com aparelhos ligados estavam na Globo. Mas tinham casas que não tinham aparelhos ligados. Agora, mas se ligasse, estaria na Globo. Pensando no negócio, tem um efeito aí, quer a coisa influencie, ou seja uma mistura entre a influência e a surfa onda e não sei o quê, e a intenção dos militantes. Tem uma coisa que acontece com certeza, na verdade é uma série de coisas, quando a propaganda começa a vir com mais força e de forma um pouco mais explícita. Que é o seguinte, a TV ela tem autoridade. O cara que concorda com o que está sendo dito ali, ele se sente com uma autoridade maior para botar o dedo na cara de quem discorda dele, porque a TV concorda comigo. Não, claro. E aí rola um outro negócio também do outro lado. Orelhada, né? Exato. Orelhada, que é o conhecimento no Brasil. O coitado do sujeito que discorda do que está na TV, esse cara, ele se sente, primeiro, ele se sente atacado pela TV e ele entra ele levanta a guarda. E se o sujeito que está sendo balizado pela TV compra o barulho, isso começa a aumentar esse ambiente de polarização, essa tensão polarizadora. Então, nesse sentido, pode ser que a TV tenha tido de fato, em especial a Globo, por ter sido hegemônica e ser a pauta, e pautar as discussões de bar e os assuntos, ela pode ter, de fato, quer seja consciente ou inconscientemente, gerado esse ambiente. Não é uma discussão que a gente vai conseguir finalizar. Essa vai ser talvez a primeira, porque não dá para você... Talvez a primeira, porque todas as outras a gente encerrou. Mas assim, não dá para a gente falar objetivamente como é que ela chegou. Agora, a gente tem alguns pontos de pista, por exemplo. A Globo, novela das 8 da Globo, em geral, tinha muitas delas, não eram todas, mas tinham temáticas regionais. Tieta, Roque Santeiro, Pedra sobre Pedra, teve um período, eu acho. De cidades fictícias, que, cara, os caras usavam, né, teve isso muito. Saramandá. E novelas com temáticas leves, né, com coisa... Sim, você chegava pra esquecer a vida. Chegou no momento... Novela das 6, era uma delícia ver. Era uma até coisa pelo de figurino. Dona Beijo. Aquele documentário lá, aquele documentário que é Por Trás do Cidadão Kane, lá. O cara ele mostra como é que a Globo pensava as novelas. Lá no documentário eles tentam meio que acusar, mas, cara, aí é uma questão de... Tem uma forçação de barra ali. Porque o cara fazia, novela das 6, como é que eu vou escolher a novela das 6? Novela das 6 é uma novela para dona de casa. Quem tá vendo. Quem tá vendo. Então a dona de casa tá preparando comida, não sei o quê. As crianças estão meio que chegando da escola. As crianças, aí o que ela faz? Aí que ela bota uma novelinha que tem aquela temática de época, super elaborada na questão do romance. Com nostalgia. Com romance, não sei o quê. A molecada chega da escola às 6 e pouco, novela das 7. É aquela mais descontraída, com molecada, jovem. Top model. Sassaricando, umas coisas divertidas, que eles tentaram fazer umas coisas bem divertidas, alegres. E algumas eram humor, né? Mais humor, cara. Você pega Brega Chic tem um humor infantil, mas assim, puro. Você pega alguns personagens e fala, caraca, os caras, eles não tinham essa preocupação.
né, Agora, não vamos ser ingênuos, não que eles não estivessem já manipulando de Não, alguma forma. cara, mas O assim, tempo aquela todo, coisa, eu o acho tempo que antigamente eles estavam interessados em contar uma boa história. Isso, Se eles pudessem essa jogar o dentro mote. alguma A temática manipulação deles, ficava por ficava conta... ali, mas e eu- ficava também mais por conta do noticiário, né? Eu Exato, acho. e até Essa porque- manipulação até É um porque eles tinham- fenômeno, mas o Hollywood está assim também. né? até porque eles tinham medo da audiência, então eles não podiam Sim, também exagerar, isso é um ponto porque a importante. audiência ali, puta, começou a ficar ruim, tanto que tem novelas que os caras trocam o cara no No meio meio. lá, Sim. o escritor, enfim. Eu acho que teve outro ponto de mudança, que foi dramaturgo. quando o Estado começou, isso desde o começo, mas foi aumentando essa Não, balança, assim, né? é. Tinha os anunciantes privados e o Estado ali estava anunciando, sempre foi um grande anunciante. De repente, os caras começaram a ter anúncio do governo num nível que eles já não precisavam mais de assinante, né? Quer dizer, assinante nunca tiveram, mas não precisava mais, O Fernando mais Henrique tem uma coisa lá com eles. Lá. mais de anunciante tão... E aí, cara, porque o anunciante, se quero vender essa caneca aqui, eu quero que mais gente veja. Óbvio. Pô, quanto mais gente tiver, se não tiver gente vendo, eu não vou anunciar na Globo. Agora, o Estado quer que... O Estado está interessado não no sujeito que está vendo a propaganda. Você acha que o Estado está preocupado que você viu a propaganda do Banco do Brasil? Nossa, agora eu vou abrir minha conta no Banco do Brasil. Não, ele está interessado em veicular a propaganda do Banco do Brasil para que no Jornal Nacional o cara fale, olha, faça a propaganda como foi legal. dele, Exatamente. Exato. Então, eu acho que também a decadência de conteúdo, de histórias, né, foi quando eles os começaram caras a meio que perceber deram assim, foda-se. Falaram, deixa meu, qualquer não, coisa. essa galera, tem vários não é? pontos, né? É isso. E aí a propaganda entrou não só no jornal, ela vazou para o resto da programação. Mas só terminando essa divagação, então aí você tinha toda essa preocupação, a novela das 8 era mais elaborada, não sei o que e tal. Você tinha, às vezes, algumas minisséries que aí eram os caras pesados, né? Fazia Riacho bem Doce. feito mesmo. Riacho Doce, teve o Grande Sertão Veredas. Fizeram, cara, produções O Tempo e o Vento. Né, produções de peso que requer, cara, gente boa ali mexendo no negócio. E aí depois fica essa coisa homogênea. A novela das 6, das 7, das 8, com a mesma porcaria de temática, com os mesmos dramas ideológicos de minorias, de problema não sei o quê, malhação junto. Começou com cara, malhação. Começou com Saia Justa. Saia Justa deixou o Brasil chato. Aquelas mulheres são chatas pra caralho. Mas aí, quer dizer, é Globo, mas bagulho... não genitália. São os efeitos colaterais. Efeitos É. colaterais da Globo. Mas aí você tem cai o nível dos atores, porque os bons atores vão ficando velho morrendo, cai o nível dos dramaturgos, cai o nível de tudo. Cai o nível de tudo, porque aí fica todos esses caras geral, não? feitos geral. Mas Porque aí é feito assim, em geral eu acho que foi a academia que deixou o Brasil chato. É. A Globo só é um efeito dessa porcaria política de A Globo transformar... só deu um megafone pro filho. É isso. Mas É é no mesmo, fim é é mais ou mesmo. menos isso, entendeu? Porque eles acabaram virando... É isso que eu falo. O Anos Rebeldes já era... Parece escrito por cara da PUC-USP, assim. Era aquela Ana Maria. Teve uma outra também, você estava falando de Anos Rebeldes, eu lembrei de Anos Anos Dourados. Anos Dourados. Essa Essa já não tinha política. Né? Mas olha que só. Na verdade, isso é uma biologia, existe isso, não? É uma sequência, Inclusive, porque acho que é inclusive uma arrumada dos dois, né? os personagens eram os mesmos. Era mesmo? Exatamente. Não lembro. Eles só cresceram. Ali, Anos Dourados eram dos anos 50. E aí, Os anos 50 eram mais ingênuos mesmo, né? Sim. Tinha aquela coisa toda e tal. Anos Rebeldes é a continuação. Inclusive os nomes são os mesmos. São os mesmos personagens. Só que aí um vai virar guerrilheiro, o outro vira hippie, o outro, entendeu? Não, todo mundo vira guerrilheiro. Parece que o Brasil só tinha guerrilheiro e milico. Não, era verdade. Não, tinha um... Na verdade era um guerrilheiro. Era dois guerrilheiros. Na minha Dramaturgo memória, Ferreira. Não, E eu queria ser o guerrilheiro. Era o próprio... Edson Capra e Não, era o próprio menino lá, o Felipe Camargo. Felipe Camargo, é isso? Sei, pode ser. Aquele é um péssimo ator. Era o protagonista e a loirinha que vai ser guerrilheiro. São dois só que saem daquela turma que vão ser guerrilheiros. Que aí tem os caras nos... O resto tem um empresário... Que é o vilão, provavelmente. Que não é, não? então... Ele tinha camadinhas ali, não era tão... Sim, mas nessa época... Mas tinha o tinha empresário camada. que financiava também. Tinha um empresário que existiu, né? Na época da guerrilha, tanto que eles chamavam o bom capitalista, o bom, mas bom eles banqueiro. repetiam, é que na minha memória, eu jovem, eu queria saber da parte que eles iam assaltar banco e fazer a revolução, né? Então provavelmente eu não lembro das outras partes. Eu lembro só do pessoal no apartamento, meio Nara Leão, aquela coisa tinha também, tocando violão e não sei o quê. Mas
Pra mim, a história basicamente era assim, cara, como esses milicos foram filhos da... e como os guerrilheiros foram tem mesmo corajosos. que fazer isso, tem mesmo que assaltar banco, tem mesmo a que relação, você que esteve mais também. inserido na militância da esquerda e pegou o drama todo, como é que era a relação da militância nessas diferentes épocas com a própria Globo e com a TV no geral? Ódio Globo sempre profundo. teve. Mesmo quando os caras estavam promovendo as Ódio mesmas coisas. profundo até anteontem. Quer dizer, a esquerda... Ainda Você hoje, pega, eles falam. você pega alguma coisa do poder... como é a Ópera Mundi? Lembra desse troço que era bancado Existe pelo... Existe ainda. Ali tem críticas, assim... Mas aí não é residual, assim, do cara que Então, já odiava. o cara antigo. Os novos não devem Porque é o seguinte... Os woke não. Mas acho que o braço da esquerda... Os woke não. O braço da esquerda que a gente tem diálogo aí hoje essa galera. É o cara que começou a receber o dinheiro da Globo porque foi contratado. Então, eu me lembro que eu achei que a Globo ia acabar naquele dia. Jovem é maravilha. Porque teve a última manifestação das diretas, direta já, não sei o que a gente queria eleições direta. Não, brincadeira. Mal sabia. Quanto ia custar. Que a gente enfiou 1 milhão, 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. Foi a primeira vez que a Globo noticiou. As diretas começaram muito tímidas. Tipo as manifestações. Tímidas, mas começou com 100 mil. No Rio de Janeiro, outra em Belo Horizonte e tal, e foi crescendo, e a Globo não noticiava. Olha, os caras não noticiavam. Qualquer semelhança... Na verdade, quando eles falaram da de São Paulo, o mote era aniversário de São Paulo, várias festas. Caraca, que absurdo. Aí ele falou assim, algumas manifestações, não sei o que lá. Tinha 1 milhão de pessoas. E olha, não sei se chutaram o número, mas me pareceu, porque eu estava lá. Foi a última vez que eu fui numa... Mentira, eu fui depois. Nós fomos. Tipo, te vi em algumas aí. Então foi... E a Globo... E aí eu me lembro de um coro talvez 1 milhão de pessoas, falando o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, e os caras atacando pedra nas câmeras da Globo que estavam filmando. Ai, nossa, nunca foram atacados. Eu falei, não, agora acabou a Globo. Porra, ninguém vai mais assistir. Vencemos. Mas é incrível isso, né? Porque hoje eles falam porque essa direita raivosa e não sei o quê, não sei o que lá. Só que eles fizeram exatamente a mesma coisa que fizeram, só que não tinha como por causa da internet. Mas de certa forma, assim, os caras, a gente viu o que eles fizeram, né? Só quando era gigante, assim, absurdamente gigante, aí eles não tinham como fugir. Mas normalmente era aquela, os caras foram lá, lembra que teve um lance, eu acho que foi numa das manifestações que eles falaram que manifestação de apoio ao Sérgio Moro. E, na verdade, eu não lembro se foi exatamente isso, mas era alguma coisa assim, e era contra claramente, de apoio ao Bolsonaro, ou coisa assim. Enfim, era uma manipulação dessa, só que hoje tem a internet. E mesmo assim, os caras não... cara de... Eu lembro que peidei, mas não fui eu, saiu o jogo. Eu lembro que o primeiro presidente... O jogo ficou podre. Quando eu tinha a cognição para prestar atenção e saber mais ou menos o que estava acontecendo, já estava o Lula lá. Né? E eu lembro que meu avô... Tadinho. Meu avô detestava... Meu avô odiava o Lula. Mas meu avô era assim, no nível que ele ia xingar uma pessoa que ele via na TV, ele xingava, ele trazia um carretel de adjetivos que era carioca, safado, amigo do Lula. O cara podia ter sotaque de paulista, podia ser tucano. O meu avô não gostou, carioca, safado, amigo do Lula. E aí o meu avô era o cara que mais via jornal. É uma sacanagem, porque carioca safado é pleonasmo. Um salve pro Arthur. O Arthur é Paraíba. Arthur é Paraíba, só o sotaque. Um abraço a gente gosta dos cariocas. É só pra Flávio Gordon, nosso amigo. Grande carioca. Romanini. Tem o Flávio Gordon, só. E o Romanini. Enfim. Deixa o menino falar. Esse senhor fica me interrompendo toda hora. Não me deixa. Fala mais que a mulher da cobra, o homem da cobra. Aí seu avô xingava o Lula. Então, carioca, safado, amigo do Lula. E o negócio era o seguinte, eu nunca tive... Eu não tinha a postura de meu avô tá falando muita verdade, mas eu prestava atenção.
né? Eu ficava só ali ouvindo, né? Meu avô via jornal pra caramba o dia inteiro, né? Então, Os velhinhos vêm todos os jornais. E terminava um, ia para outro, E eu lembro do meu avô muito indignado, e aí pode ser que meu avô estivesse exagerando. E eu tinha essa sensação de que, a TV tá escondendo alguma coisa sobre o presidente. Né? A TV abstrato, não necessariamente a Globo, nem coisa do tipo. Sim. Só que ao mesmo tempo, quando o caldo começou a entornar, eu lembro que as manchetes das revistas sobre o Lula era Lula atrás de grade, era Lula com... principalmente a Veja. Sim. A Veja. E as revistas, assim, as revistas estavam condenando o cara à prisão em 2004, sabe? E a Globo ainda estava mantendo uma... Então, essa era a sensação que eu tinha baseado no meu avô, né? Era assim mesmo ou tinha... Quando é que eles estavam passando um pano? Não foi como... A Globo acho que teve alguns momentos em relação ao Lula. Primeiro contra o Lula, absurdamente. Totalmente, até o Fernando Henrique. Lá no começo, era contra o Lula, não queria o Lula nem a pau. Depois, quando o Lula fez a carta aos brasileiros... deu uma repaginada. A Globo não abraçou. Mas assim, tá bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Pelo menos é a minha sensação. Meu pai me corrige se eu estiver errado. Daí, por baixo dos... Quando chegou... não sei como é que foi por baixo. Mas quando chegou o Mensalão... foi o primeiro grande escândalo, a Globo não escondeu. Mas ela também demorou. Não fez também. O auê que a Veja, por exemplo, fez. Foi uma coisa assim. E aí, eu não sei, ali pra mim é meio nebuloso, porque aí teve o Temer, teve a Dilma. Não, a Dilma foi meio esquisito. E eu acho que a Dilma... sempre demorou. A Dilma eles abraçaram um pouco mais já. Nossa, a Dilma eu tenho a impressão de que o que eles mais sentaram porrada foi na Dilma, quando na queda. É que o primeiro foi o Mensalão, né? Foi, pô. É que o primeiro foi o Mensalão, né? Depois o Mensalão foi na Dilma. Então, Caixa 2, então, é isso. O Mensalão, Caixa 2, nessa época, é isso mesmo. Então, eles como é que é? Aturavam o Lula, mas o lance deles mesmo era PSDB. Tanto é que o lance do Mensalão, eles foram para o Moro e foram atrás do negócio. Mensalão, depois, aí Temer, eles queriam Temer. Petrolão, tanto que tinha aquele tubo jorrando dinheiro. Petrolão, exatamente. No eles desceram a lenha. Eles desceram porrada. Porque eles estavam afim que o Temer ou coisa assim, MDB. A Globo nessa época estava meio centrão, assim. Ela ainda, na verdade, né? Se você pensar bem, sempre foi meio centrão. Você acha que esses caras não sentam nos bastidores para falar assim agora? O ACM não era... Entendeu? Não é uma coisa assim, a Globo tá aqui... Uma decisão espontânea, sozinha. Imagina você pegar a afiliada da Globo no Maranhão, é do Sarney, é a afiliada do Collor, da Bahia da sempre. Nossa, imagina, eles só brigam. Rola uma tensão, né? Não, mas a Globo derrubou o Collor, alguma treta aconteceu ali. Então, mas aí derrubou treta, assim, foi a favor. Mas eu acho que é aí que foi o lance. É que pegou, assim, a Globo, qualquer cara, manifestação popular, quando entra no povo, eles não tem como segurar. Não tem como segurar, cara. Quando é grande. Quando é grande. Mas aí que tanto que aí, quando chegou o Bolsonaro, eles fizeram de tudo para boicotar. De tudo para boicotar. Então, mas aí é que vai chegar. A Globo, e conseguiu. O que aconteceu foi um fenômeno muito, muito maluco para mim. Quando a gente vê os caras dando porrada no Lula e meio que aturando quando precisava e tal. Mas quando o Bolsonaro chegou, eles abraçaram, falou assim, volta, Lula, você é meu. Aí que foi também o abraço do PSDB com o PT. Então, eu acho que eles sempre foram meio PSDBzão, assim, mais pro PSDBzão. Sempre rolava. Claro, que inclusive para uma rede de TVs no mundo inteiro é a melhor posição que existe. Exato. Assim, em cima do muro. Em cima do muro. Enquanto por baixo do pano as coisas estão sendo feitas. Os caras vão fazendo do jeito que só que a redação... Eu acho que caiu um pouco no lance do desespero, talvez. Não sei, cara. Porque 82%, eles perderam 82% do faturamento. E a audiência de 2019 para 2020 foi assim, 82%. É muito. Eles ganhavam 700 e poucos milhões, foi para 100 e poucos milhões. É uma estatal, né? Você quebra uma empresa. Se você olhar bem, é uma estatal. Mas no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, os caras só chamam a Globo de estatal. Você está na estatal agora, lá do Jardim Botânico. Porque, realmente, no Rio de Janeiro, ou você trabalha para o governo,
ou trabalha para a Globo. Entendeu? Ou é assaltante. Não. Ou trabalha para o Plim Plim. Ou trabalha para o Plim Plim. Então rolou um negócio aqui. Ou trabalha para a Globo, ou trabalha para o governo, ou trabalha para o Plim Plim. Mas só para finalizar a coisa apesar, era o mesmo efeito dos jornais. Todos os jornais também eram assim, Estadão, não sei o quê. Estadão era super estatal. Era assim, vamos lá, nós, os donos são PSDB e não sei o quê. Mas a turma que escreve, a galera que faz as novelas... Aí é PSOL. É sol na veia. Sol. E deixaram o PSOL trabalhar agora, entendeu? Então, solta o PSOL para bater no Bolsonaro. Eu fiquei com a impressão geral da conversa toda, que é o seguinte, talvez o problema não seja nem o lance da polarização, não venha da polarização, de deixar a galera chata, não venha nem do fato de que uma emissora está militando, ou mesmo explícito ou implicitamente. Não vem disso. Vem do fato de a população dar uma autoridade à emissora, e aí quando ela milita, causa cisânia. E dá merda. É possível. Né? Porque parece que é dessa autoridade que vem a treta. É que eu acho que a questão é mais cultural até do que propriamente jornalística e política. É a questão para mim que é onde eles fizeram claro, o jornalismo deles sempre foi um jornalismo, mas o que eles vendiam mesmo eram os programas de auditório, eram as novelas, os programas de humor. Se você pegar dos anos 90, quando o Cacete Planeta já começa também com um humor meio apelativo para a TV, que é aquele humor para tentar fazer, não era tão engraçado quanto era no jornal. Era bem pior. Então aí depois entra a Zorra Total, que é a antítese do humor. Né? O humor está aqui, o Zorra Total está aqui. É um negócio bizarro. Não foi, cara. Nos anos 80 você tinha Jô Soares, você tinha Chico Anísio, você tinha o TV Pirata, você tinha Armação Ilimitada. Todos os programas voltados para... Zé Bonitinho, não sei o que, não é uma coisa meio chanchada brasileira? Tem um tipo de humor brasileiro. Não, mas o humor da Zorra Total era ruim. Praça é Nossa. Era ruim. Mas Praça é Nossa era um humor... Era o do Zorra Total. Mas assim, Praça Nossa era um humor ingênuo. O Zorra Total era ruim, era coisa de mulher de biquíni. Cara, o começo, eles trocam o Chico Anísio por Zorra Total. Eu lembro direitinho que sai o Chico Anísio, entra essa porcaria e fica absurdo. Zorra Total era muito ruim, mas teve um período curto que eles tiraram... Depois. Isso foi depois. Pouco depois. Tiraram o Total do Zorra, e só chamava Zorra. Virou um esquetezinho. E que tinha uns esquetes até bem interessantes. Sim, eu lembro dessa. Não, mas ele tá falando, agora eu entendi. Você tá falando desse momento... Cara, acabou. Zorra não Total, tinha mais. Não tinha... Tanto é que virou adjetivo, né? Isso aí é muito Zorra Total. Exato. Você teve um tempo que foi assim, acho que 98, 99 começou. E aí o único humor que tinha era o do Cacete Planeta, que desculpa, cara, era muito ruim da televisão. Da TV não era tinha tão bom. Coisas, tinha momentos... Era trocadilho era aquela coisa, tinha momentos engraçados. Sobretudo quando eles passaram a ser semanal, né? Não, exatamente. Porque quando era mensal era mais elaborado. Você ficava esperando, né? Porque eles faziam... de novela. Tem um negócio, tem um rebaixamento, né? Então, antigamente, você tinha umas histórias mais ou menos bem feitas, mais ou menos bem contadas. O humor faz o caráter do brasileiro. Agora, veja... O humor forma o caráter. Tinham histórias boas, tinha um humor mais ou menos legal, os caras eram meio esquerdão e tal, beleza, mas eles estavam interessados em contar histórias que prestavam. Isso. Então, você tinha um olhar que se voltava um pouquinho para cima, para além daquela coisa mundana. Mais leve. Exato, um olhar mais leve, um olhar para rir de si mesmo. Agora, olha a treta. Quando os caras começam a fazer um negócio apelativo, você retira toda essa dimensão e joga o cara na coisa mais material e mais carnal e mais desgraçada possível. Ao passo que o cara tá sendo tirado dessas coisas um pouquinho mais altas, um pouquinho, que deixa o cara um pouquinho melhor, e jogado na lama. E não é a lama completa como a gente tem hoje, que a coisa só foi piorando, mas é uma lama ainda assim. Exato. E aí você tem um monte desses programas apelativos, eróticos, até os programas de auditório começam a ter mais apelação. Até os programas infantis, né, em certa medida depois. A Xuxa. Que nem tem mais. Então é só coisa carnal, material. Associado a isso, você tem as novelas ao mesmo tempo que tratam de conflitos materiais e colocam o sujeito que tem dinheiro como um desgraçado. O brasileiro começa só a falar de dinheiro, como a gente tinha conversado, inclusive, aqui fora. Essa coisa dinheirista brasileira sempre teve também. Nos bastidores. E ao mesmo tempo que está todo mundo assim, sendo desligado daqueles valores mais altos, da bondade, da caridade, e, enfim, das virtudes e dessas coisas, mas e de exemplos humanos concretos, reais, né, de uma profundidade. Estou elaborando uma teoria, vai falando que eu estou...
o cara tá sendo colocado nisso, sendo colocado nessa mentalidade de conflito, vendo o cara que tem mais que ele como uma pessoa ruim. Os assuntos começam a se tratar disso, e ao mesmo tempo que isso acontece, aquele meio de comunicação ainda tem muita autoridade, e o que ele diz causa muito mais impacto nessas pessoas. Então você tem pessoas sendo rebaixadas e ao mesmo tempo manipuladas. E quando o cara se rebaixa, ele fica mais nervoso, ele fica menos compassivo. Exato. E a propaganda, quando ela vem explicitamente no jornal, ela deixa o cara mais bravo. Você me deu uma ideia. É mais ou menos como um pai abusivo. O cara acredita na autoridade do cara que tá falando que ele é um merda, basicamente, né? Ó, você é burro porque você gosta do Bolsonaro, porque você acha que ladrão tem que ser preso, você é burro. Porque você, no fundo, você também é racista. Você não sabe. E é o cara que tem autoridade pra ele, pro cara mais simples. Anos 80, sim, agora eu tô lembrando... o cara se sente realmente um bosta. Você pega os anos 80, começo dos anos 90, era comum a gente falar o governo é uma merda, tá roubando a gente, mas a gente se diverte. Era uma tônica geral. Por quê? Porque você tinha o lance do humor, aí eu vou tentar... Que o humor do Chico Anísio, por exemplo, ele não é um humor de ridículo, de expor as pessoas ao ridículo. Ele se fazia de ridículo. Ele mesmo se transformava em alguns personagens ridículos para mostrar determinado o ridículo de certas formas de ver o mundo, entendeu? Ele não maltratava ninguém. Aí o Jô Soares a mesma coisa, embora o Jô Soares tivesse um humor muito mais político do que o Chico, era muito mais violento. Você tinha outras formas também, enfim, pulverizadas por outros canais, não sei o quê, e de repente você entra nesses anos 90 que o humor passa a ser apelativo e ridicularizando o outro. Quando você ridiculariza o outro, você nunca quer estar no papel do ridicularizado, você vai ficando mais sério com você mesmo. Você vai se tornando Olimpíadas mais sério. do Faustão, eu tô lembrando das coisas, Olimpíadas do Faustão, que o cara ficava apanhando. Você não quer ser mais o ridículo. E aí essa coisa de você querer não perder a sua, né, a sua pompa, a sua falsa... Né? Isso foi piorando, acho que foi se levando mais a sério. Exatamente, esse fato de se levar a sério, que tem uma contribuição significativa da televisão por você perder esses elementos de fuga, porque, cara, a vida é isso, velho. A vida é uma merda. Se você não tiver fugas, né? Deus, o humor, enfim, o futebol. Por que futebol é o que é no Brasil? Era. Por quê? Porque que era isso. Era um ponto de fuga, de sair dessa vida miserável. Porque, cara, a gente sabe que os poderosos aqui no Brasil, meu amigo, só querem a gente. E aí a gente é contra o governo, sempre, tem que ser. Pode ser Bolsonaro, pode ser... Por quê? Porque eles são o tempo inteiro arrumando coisa pra ferrar a gente. Mas aí você pode fugir pra cima ou pra baixo, né? Pode fugir Os caras estão fugindo pra baixo. Eu diria que a fuga pra cima não é uma fuga, ela é, na verdade, um mergulho. Você tá penetrando a verdadeira realidade da coisa. É isso. Então não talvez... Fuga, é caminho. É caminho, fuga que eu digo. Não, eu achei que ele ia reclamar dessa palavra desde o começo, mas eu usei pra gente continuar. Não, exato. Aí é o certo, mas enfim, tô falando, você vai achando caminhos para você sair. Então, isso para mim é um ponto que eu acho que nessa conversa eu consegui extrair, que eu acho que é se levar a sério, cara. Se levar a sério é a palavra. O Brasil começou a se levar a sério, todo mundo. E porque eu acho que isso foi também aquela coisa da escada que a gente estava falando. As novelas começaram a se levar a sério, a querer fazer as coisas meio série americana. Que eu adoro série americana. Tá? Os personagens ridículos dos anos 80 eram engraçados. Os ridículos eram engraçados. Você se via naquele personagem. Você falava, eu posso ser assim. Depois o ridículo ficou chato, feio. Em toda a novela tinha um personagem que era o alívio cômico, mesmo nas mais sérias. Então, e aí era aquela coisa de... É o que você falou. Eu tinha um diretor de publicidade que era muito engraçado, que ele falava essa frase que você falou, mas diferente. A gente ganha muito, mas se diverte, né? Mas aí é uma piada. E ele ganhava muito. Mas o caso... No caso, a gente fala, a gente ganha pouco, mas se diverte. Sim. A gente tenta manter ainda, né? Esse lado, porque a gente conheceu também o verdadeiro caminho. Mas né? então, isso denota, então, um poder incrível ainda da Globo até hoje. Porque o Brasil perdeu o humor, está perdendo o humor. Né? Está perdendo a capacidade de... Tem Twitter, tem várias coisas. Está perdendo a capacidade de rir de si próprio, digo, grande... Está mais triste. Para querer rir do outro. E porque a Globo parou, a Globo inclusive não tem mais programa de humor, né, nem infantil.
Eu não digo só da Globo, eu digo de um caminho geral, mas enfim, a gente Globo não está superestimando um pouco a Globo? Assim, uma empresa que tem 80% de audiência? Mas então, mas tinha tudo bem, nessa época. pode ter 80% de televisores vendo a Globo. Nos anos 90, vendo televisão aberta. Era majoritário. Hoje não, né? Hoje não vendo TV aberta. Pouca gente, quer dizer, pouca gente. Tem alguns milhões de pessoas que ainda veem TV aberta. Exatamente. E que acompanham, etc. Mas não, hoje eu a acho gente que tem sim. outras formas, né, de consumir informação. Então, eu não sei. Eu acho que tem anos 90. Nos anos 90 foi o auge. Foi anos 90 o problema. A gente está falando sobre o que causou a chatice. Né? Porque eu acho assim, a cosmogonia da chatice. Cosmogonia da chatice. Nos anos 90 aconteceu o seguinte, eles eram hegemônicos mesmo, tinham tudo, e aí pintou aquela coisa de falar, vamos agora apelar, BBB surgiu nessa época, tudo que é lixo, ou Malhação. Malhação. Foi 2000. É 2000. Mas eu lembro do primeiro BBB. Nessa fase... Da Cida cantando We Are The World. Pode ser. Eu também lembro. Mas também importado, no mundo estava acontecendo isso. Então, sim, mas o Brasil foi o único que manteve essa porra por 20 e tantos anos. Não sabia. Os outros lugares não? Não, tinha 5 temporadas. Mas hoje você tem reality shows mas mil o Brasil, mas o Brasil tem um lance da internet que também é um fenômeno na internet. Entrou no Orkut, acabou com o Orkut. Entrou no Facebook, acabou com o Orkut. Por quê? A gente se abraça. O fenômeno de massa é uma coisa que o brasileiro curte, essa coisa de, vamos aí, todo mundo. Eu vou desenvolver melhor. Tem uma outra coisa também que eu acho que é o seguinte, tem a famosa frase, hoje a gente tá falando, será que não estamos superestimando? Olha, um dito popular, se um não quer, dois não brigam. Então, é o seguinte, sozinho eles não iam fazer nada mesmo. Alguma permissão o ser humano dá. Tem uma autofagia. Tem duas paradas tem duas paradas. Tem um conceito do marketing digital, que não é um conceito acadêmico, é um conceito por um marqueteiro, que eu acho que quem melhor pode falar sobre marketing, que é inclusive o Gary Vee, que é o sujeito que tem uma agência gigantesca aí. Ele fala do jab e gancho direito. Que é o lance, você dá um soquinho, você atrai a audiência, dando uma coisa que ela gosta, e de repente você dá um gancho nela e vende um negócio. Parece que a Globo teve um extenso período de jabs, conseguindo a boa vontade das pessoas, e de repente, pum! E o cara nem percebeu de onde que vinha. É isso que eu estou dizendo. Você tem os anos 80, enfim, os 90 eles começam a apelar em todos os sentidos, né? Em todos os programas, em todas as novelas. Cara, começa a entrar mulher em tudo que é novela. Você lembra da era, tudo bem que comparado com Luísa Sonza, nem se compara, mas, cara, tinha El Chan, menina de 15 anos, de 6 anos descendo na garrafa. Não era? A gente fala, parece que, na nossa época era tudo assim, Xuxa, cara, Xuxa de saia, eu acho que muito dessa coisa assim, que a gente, da nossa geração, pele, né? dessa coisa. E o chacrinha para a piscina, para a banheira. Independe de perna de Xuxa. Não independe. Porque perna é perna. Porra. Não, mas peraí. A galera nova não tem isso, a Xuxa tem fãs. Então, mas eu acho mas hoje está mais apelativo que na nossa época. Pois é. Porque estão saturados. Estão saturados, acho que saturação. O lance o cara vai perdendo a sensibilidade, que está cada vez mais exposto. São vários, foda, são muitas camadas, né? São muitas camadas. Não vamos responder essa pergunta. Eu acho que a questão do humor, para mim, é um complicadíssimo. É um ponto, o humor perdeu-se. Não, isso é um ponto, mas é um ponto, né? Mas isso contribui pra chatice pra caramba, né? Porque você olha as pessoas, o cara não consegue mais fazer piada. O cara não consegue rir de si mesmo. Você agora mesmo tá de mau humor, tá insuportável. Mas aí também, olha o que eu aguento, né? Aí, cara, você não dá, né? Chega uma hora que espana. Você me fez pensar em outra coisa, que é uma coisa que eu ouço muito. Nos anos 90, nesse auge vamos dizer... Auge não, porque a gente já está começando a ficar um pouco mais mal-humorado, eu acho. Acho que o Brasil foi bem humorado mesmo, anos 50, 60. Não, 60 deu uma caída por causa da ditadura, mas depois... Eu ouço aquela... Foi recuperando, acho que os anos 70. Eu ouço aquela música do futebol. Para mim, aquela música é o espelho da alegria do brasileiro daquela época. O tan, 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 tan. Como é que é? Não sei o que do Canal samba. 100. Canal 100. Na batida bonita do samba. Que bonito é. Era uma coisa assim.
A cadência é bonita do samba. Não, é alguma coisa do samba. Talvez a cadência do samba. Mas enfim, não importa. Acho que dá para fazer uma... ali eu vejo alegria orgânica mesmo, assim, era um povo alegre, simonal, pobre, né? Simonal já mais para frente, mas tinha aquele lance, era um povo pobre, meio ignorante, isso, né? mas cheio muito de alegria, agrícola, mas era cheio de alegria, tinha uma criminalidade pode ser baixa. Romantismo puro meu também, não sei, cara, sei lá, nostalgia. Acho que a gente vê os eventos, deixa as né? pessoas bem tensas. Então, mas onde está esse efeito? É isso que a gente está tentando, né? E tem um lance também que é o seguinte, resultado também pode ser resultado de umas pessoas mais embrutecidas. Das pessoas mais brutas, as né? coisas, elas tendem, as coisas seculares, que são puramente seculares, elas tendem a decair mesmo, né? A coisa tende a piorar. Então, a coisa tende a se degenerar e tem assim, uma curva, né? até no mundo natural. Porque ela não se mantém, né? Ela não tem nada para cima para tentar para se segurar, né? Nesse ela mundo. vai... E aí você entra um lance que é o seguinte, o ser humano tem uma tendência ao pecado. Né? Então, imagina que Deus é como fosse ali um sol, quanto mais perto do sol mais quente tá, quanto mais longe vai ficando mais frio. Né? Eu não estou aqui descontando a atmosfera, que se você subir aqui vai ficar frio. Então imagina ter um sol. A gente entendeu, meu querido. É que vai ter maluco aí no comentário, vagabundo. Não, então, mas isso serve de recado para esses malucos. Eles estão chatos. Vagabundo. Deixa de ser chato. Ficar reclamando do tênis que você está usando, ficar reclamando da bota, do óculos. Cara, vão reclamar da minha cicatriz. Ninguém tinha notado. Agora repararam. Acaba o seu pensamento. O negócio, imagina Deus aqui, ele tem um sol. Imagina, e se você não acredita em Deus, tem o bem aqui. O bem. Imagina um valor aí, a liberdade, é o diabo que for. Tem um bem aqui, é como se fosse um sol. Esse princípio. Quanto mais perto você está dele, mais quente está, quanto mais longe, mais frio. É como se as coisas, o ser humano, quando ele não está fazendo um esforço constante de se aproximar disso, e no caso do cristianismo, a gente entende que, na verdade, a gente se esforça, mas quem está puxando é ele, né? Você vai se afastando, porque você esquece. Você vai esquecendo no seu dia a dia. Mesmo os valores que você mais preza, quando você entra na correria do trabalho, aquele negócio, e aí você não voltar, se distrai com dinheiro e não sei o quê, e aí você se afasta. Quando você, menos você para num fim de semana e você fala, cara, a frase, o que eu estou fazendo da minha vida, é uma frase comum por um motivo. Porque você esquece. E aí, entra o seguinte, olha, a gente já tem uma natureza para o pecado. O animal é muito diferente do ser humano, no sentido de que, assim, o macaquinho, por exemplo, pegar o exemplo sexual que todo mundo entende, o macaquinho, ele quer procriar, ele vai procurar uma macaca para procriar. E o macaco, ele dificilmente vai... A gente vai no Tinder, qual que é a diferença? A macaca dificilmente vai ser uma macaca mãe solteira, porque o instinto ali, ele ordena a coisa, ele fala, não, tem que criar, que a prole, não sei o que, a coisa é mais ou menos ordenada naturalmente. O ser humano é o único bicho que ele fala, eu quero procriar, e aí ele vai arrumar um caso com a mulher, e aí vai largar a mulher, ou então ele vai ficar com aquele hormônio, aquela sensação, aquela vontade, não sabe, aquele desejo, não sabe muito bem o que fazer com aquilo, ele vai na TV procurar uma perna exposta antigamente, ou vai procurar uma pornografia hoje, né? É o único animal que faz isso, que deixa essa desordem bagunçar ele assim, né? Isso é a tendência do pecado original, a gente sabe bem disso. E olha, sabendo que tem essa tendência, é natural que os meios de comunicação em massa, querendo os olhos e a atenção das pessoas, explorem esse negócio, especialmente se eles são seculares. E quanto mais explora, mais você precisa aprofundar, e mais a coisa piora, mais filho da puta o sujeito que consome aquilo vai ficando, né? E quando começa a entrar com essa militância, a chatice, pior vai ficando a coisa, mais divisão vai causando. E aí entra a internet. Menos gente talentosa. Porque gente talentosa não fica militando 24 horas por dia. Não, e outra, o cara que é o talento ele é mais bem utilizado quando o sujeito está mais próximo da verdade. Exato. Né? Então, dá até quase para dizer que todo engano é fruto de um pecado que nubla a inteligência. Então, o cara, quanto mais próximo ele está desse logos, melhor vai ser o negócio que ele produz. Né? Depende, assim. Por exemplo, o Woody Allen é um ateu. Acho que Deus dá permissão para alguns, assim. Não, mas eu não tô ele falando permite que alguns possam. Assim, não estou falando do cara ser religioso. Ele pode não ser, mas ele tá... Mas ele tem um olhar que ele mesmo fazer aquela coisa bela, ele mesmo que não se dá conta. Ele não consegue explicar. Ele mesmo não se dá conta disso. É engraçado, porque a internet mudou tudo também, né? E ela começou nos anos 90, altos 2000. Então, a internet chateou muito. Ela também contribuiu para a chatice. Você pensa o Twitter, cara, tem coisa mais chata do que aquele povo do Twitter. Não tem. E é uma das minhas redes favoritas. Mas, cara, quando dá para ser chata, a galera é muito chata. Então, 2 horas de Twitter equivale a 2 horas de malhação. Não tem.
E você... Malhação a novela. Não é? E você vê Sei lá. e você vê todo mundo, assim, muito mimimi, tudo é problema, e aí a TV, tanto a Globo quanto qualquer outra, reproduz e faz, nossa, que absurdo, e cancelamento, e não sei o quê. Tudo isso, a gente, se você for pensar, a gente teve uma época que ninguém, só quem estudava ou quem era da área sabia o nome dos 11 ministros do STF, e todo mundo sabia, isso é um clássico, todo mundo já falou isso, vocês já ouviram em algum lugar, e todo mundo sabia o nome de jogadores. Hoje é o contrário. E aí a gente reclamava disso. Sim. Falava, pô, você vê, os caras só ficam vendo futebol, não estão nem aí, porque tinha que saber o que está acontecendo. Puxa, a gente descobriu... Eu já tuitei essa. A gente descobriu que saber é sinal que os caras estão enchendo o saco. Quando eles não estavam enchendo o nosso saco, ninguém precisava saber. Aliás, eu não queria nem saber quem é o presidente. Eu queria... Não, esse é meu sonho. Um dia alguém pergunta, quem é o presidente? Você escolheu o Getúlio. Getúlio. Não, tipo, você acha que um suíço se preocupa? E aí acaba um lado alimentando o outro, né? Porque aí virou um negócio que, puta, parece briga de criança, cara. O sujeito fala que é a favor disso, esse ele precisa afirmar que ele é contra tudo que esse aqui é a favor. Não, e outra, você falou uma coisa importante. Uma quarta camada gigantesca. A infantilidade das pessoas. As pessoas ficaram mais infantis. Sim, também muito responsabilidade da Globo. A Xuxa é um fenômeno que infantilizou demais. Da TV, não só. Até porque se a Xuxa é só pra baixinhos, vai ter muita gente querendo. A TV era mais adulta, tinha isso também. A TV era mais adulta. A TV tinha saber separar, né? Exatamente. Hoje ela é infantil desde de manhã até noite. Só com adulto. E não tem programa infantil. Antigamente infantil. Não tem nada mais infantil do que a Fátima Bernardes. Não, nada. Aquilo é quase de babá, né? Exatamente. O então jornal Hoje, você fala assim, é feito por crianças. Perdeu, lembra? Não teve uma apresentadora que na Covid, no vírus, falou perdeu. Lembra? Não, falou o Choro é Livre. O Choro é Livre. O Choro é Livre. Cara, é coisa de criança, cara. É coisa de adolescente. Pré-adolescente. De adolescente discutindo futebol. Enfim, então caiu o nível radical do QI dessa galera. Nesse ponto, eu acho até que o termo se levar muito a sério, ele está servindo como um eufemismo para um fingimento muito pretensioso. É isso. Mas é isso. Até porque se o cara levasse a sério mesmo o ofício de comunicador, ele ia pensar duas vezes antes de falar um negócio como esse. É isso aí. Agora, eu acho que da minha parte, a última coisa que eu queria falar era o negócio... Vocês acham que as pessoas estão assim ou os ambientes estão mais opressivos? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui a gente tem a mocinha que trabalha na cozinha, tem todos nós aqui. Que trabalha na cozinha. A mocinha que trabalha na cozinha. Tem a mocinha que trabalha na cozinha, é faxineira. Os mocinhos que trabalham no calabouço lá em cima, eu e ele no calabouço. O pé amarrado. E, cara... A gente tem esse clima Brasil que a gente gostava. Sim. Aqui. Ninguém se preocupa muito em sofrer um processo, até porque a gente faz tudo com carinho, todo mundo se gosta e tal. Sim. Quando você vai para hoje, muita gente trabalha em ambiente corporativo. Um ambiente corporativo que não era tão comum também nessa época. Então, você tem um ambiente corporativo ESG, que já é um passo a mais, que não tinha também naquela época, nem no ambiente. Se você falar um A, você vai ser demitido, cancelado, não sei o quê. Então, às vezes, interiormente, a gente está julgando aqui, falando, os caras perderam. Interiormente, o cara até tem essa alma de aniversariante do brasileiro, de querer fazer. Mas fala assim, não, mas se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. Se eu fizer esse comentário aqui, eu vou... na rua, se eu chavecar uma menina de um jeito um pouco diferente, eu posso ser preso por estupro, sabe? Por isso, porque hoje já, como as TVs... fez fio-fio, né? Aí já não é uma culpa de nenhuma emissora, mas assim, a vida se tornou jurídica demais, né? Mas a emissora apoia. Apoiou. Eu tô dizendo, ainda hoje. Não é, mas aí não é... Ela, como não tem mais influência, requer outros meios de coerção. Esses outros meios são o quê? Jurídicos. Você vai judicializando a vida. A vida fica... Então você não pode ter mais essa coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que não tuita. Ele é, assim,
tem posições muito parecidas, porque ele tem medo de se no próximo emprego os caras vão mexer no Twitter dele e tem alguma coisa de 2001. Exatamente. Então os caras eles ficam com medo disso. Ou seja, olha o nível de patrulha no ambiente que se corporativo, essa tensão, quem diária, trabalha lá diz que está insuportável. Diário. Então você tem que ficar com o lance ESG e tal, e os próprios departamentos de RH bancando isso com muito tesão. Olha que doideira. Os caras quero dizer que não é culpa da emissora, mas é porque isso não é nosso, né? Isso é uma coisa que vem de organizações fechadas. A questão brasileira, que eu acho que é onde a gente perdeu, e que o Brasil tinha uma diferença. Cara, o Tom Jobim falava isso, né? Morar no Brasil é uma merda, mas é muito bom. Morar em Nova York é muito bom, mas é uma merda. Porque tinha alguma coisa aqui que não tinha lá, cara. Hoje, juro por Deus, qual que é a diferença? O que atraiu o gringo, a gente falou Exato, isso, né? Porra. Nos anos 70, 80... Parece que atraía Ronald Biggs, né? Parece que esses meios de comunicação em massa, eles são como máquinas pasteurizadoras. Eles pegam o brasileiro de um lado, jogam ali dentro, ocorre um processamento e sai pasteurizado. Sai um pastel. E olha que maluquice. Conforme você foi falando, eu me liguei do negócio que é o seguinte. Pô, tem esse lance essas chatices corporativas, eles foram importados. Não foi o Tonho que estava na venda dele e pensou, estou precisando da representatividade aqui no mercadinho. Estou consumindo muito carbono. Pelo contrário, o Tonho vai o que aconteceu? Vai quebrar. Esse negócio veio pelo meio de comunicação em massa. Sim. Foi importado. Exatamente. E o meio de comunicação em massa, ao passo que ele importa isso, ele importou isso depois de ter causado uma contradição, até uma alienação para os nossos amigos comunistas, interna nas pessoas, que é muito grave, que é o seguinte: você isola o sujeito, joga lá no material, na coisa mais mundana, e o cacete, não sei o que. Pô, no material o que importa? Pô, importa prazer, importa dinheiro, importa o estômago e o bolso, né? E aí, pô, então você tem que ter dinheiro, mas você é um fudido. Então, mas você quer ter dinheiro. Quem tem dinheiro você quer ter dinheiro, você é uma pessoa boa porque não tem, mas você quer se tornar um desgraçado? Tem aqueles... o cara que tem se sente culpado. Outra, o cara começa a falar, bom, então eu preciso fazer umas... Eu acho que existe uma corrupção, o ambiente, a gente já falou isso sobre o Brasil e depois sobre... O ambiente corrompe, sim. Essa coisa de falar, o cara é um virtuoso porque ele vai sair do... Claro, porque quando é normalizado... Não é só isso. Não é só isso, exatamente. Mas assim, quando o ambiente pode te empurrar... Eu lembro claramente... Se ele não tem uma via, né, uma ligação, aí, cara... Eu lembro claramente de me sentir um lixo, porque eu não quis pagar minha carteira de motorista na época, logo... acho que foi na renovação, não foi na primeira. Porque... E todo mundo falava, não, os caras vão te reprovar. E reprovaram mesmo na primeira. E aí eu falei, não, vou fazer de novo. E acertei tudo. Eu falei, eu vou acertar tudo essa merda. Mas assim, cara, por quê? Só o otário vai lá. No psicotécnico? Não, no psicotécnico. Aí teve que pagar. Aí teve que pagar. Não, mas é isso, cara. Você fazer o certo, você se sente meio idiota. Claro que eu tive uma boa base. A minha mãe, né? Graças à mãe dele. Mas a gente... Tinha um estagiário que gostava muito dela. O jeitinho sempre teve, né? O jeitinho não é mas tem um lado bom até do jeitinho, que é aquela coisa do cara não ficar paralisado quando tem um problema. O jeitinho é justamente, por exemplo, se hoje a gente tivesse mantido... Olha, eu divagando, é tudo divagação, gente. Não é uma ciência exata. Mas se a gente tivesse mantido esse espírito dos programas de humor... Vem esses ESG, não, a partir de agora, cara, a empresa fala, gente, assim, desse aqui, bom, responde para o jeitinho. O bundão. Alguém falou num dos nossos grupos lá, que o que atrai o estrangeiro para o Brasil, não sei hoje, mas o que atraía muito, era essa pequena desordem. Sim. Porque a ordem absoluta do Estado oprime, né? Quer dizer, você é um alemão. O cara não pode cuspir quando no meio da madrugada, não que eu faça isso, até porque eu não dirijo mais. No meio da madrugada, isso com um brasileiro do lado, um brasileiro me contou, era assim, tipo 4 horas da manhã, numa cidadezinha pequenérrima, o sinal fechou, ele parou na faixa, assim, não se ouvia nem o grilo, assim, silêncio absoluto. Ele falou, cara, vai, aqui é só faixa de pedestre, a gente olha, aqui não tem pedestre. Eu falei, cara, de jeito nenhum, não passo, pegar multa.
E aí tem gente que se admira com isso, eu acho que pode ser admirável, não sei. Eu acho opressor, entendeu? Você, porra, passa aí, caralho. É que aqui vai tem outro ninguém, problema. Aqui a gente não para. Não, porque nem se parar, vai ser assaltado. se parar, Tem um ponto. de noite. Não, Tem um ponto aqui bom não aí. para nem sinal. Tem um ponto bom aí, que é o seguinte, olha, o jeitinho, ele tem um negócio que é bom, em origem, que é o seguinte, tem essa regra aqui, eu vou só fazer o que eu preciso para não me enfiar em problema, mas eu vou fazer o certo mesmo que discorda da regra. Sim. Tem isso que é legal. E o meio de comunicação em massa acabou com o jeitinho, porque transformou o jeitinho na lei de Gerson. O jeitinho foi retratado como a lei de Gerson. Foi. Pela primeira vez. E aí o negócio ficou, todo mundo pegou aquele Mas aqui também tinha um jeitinho sim, bem feito. Mas assim, o Vamos jeitinho dizer é assim, bom. também não vamos falar que o jeitinho sempre foi só bom. O da Aliás, só Olimpo, fazendo uma homenagem ao Gerson. homenagem ao Gerson, que Coitado. não tem nada a ver com isso, coitado, ele estava fazendo só uma propaganda. Ele falou, o brasileiro, o slogan era esse, né? O brasileiro gosta de levar vantagem. Não, ele em falava, tudo. gosto de levar vantagem de tudo, certo? Certo, então, mas porque ele todo começa falando, como todo brasileiro gosta de levar vantagem em É. tudo. E eu, como sou brasileiro... e tal, Exato, gosto de é isso levar. aí. Mas você vê como... E aí isso foi lido como se uma fosse malandragem uma coisa dele. dele. Agora, ele era bom no jeitinho, sim, velho. Puta, mandava uns O jogo de lançamentos, corpo bicho. Mas O cara veja, fazia uns lançamentos. É só no jeitinho que o cara consegue fazer um se negócio tem daquele. esse jeitinho meio Craque de bola, implícito, desculpa. né, em origem pode ser bom e que rolam o pessoal fazendo malandragem, fazendo cagada por conta dessa permissão tácita que tem aí de você dar uma... se você tem isso, ninguém dá um nome para esse negócio e fala da coisa boa, mas um meio de comunicação em massa dá o nome e vincula a coisa ruim, você restringe o horizonte de consciência das Sim, pessoas. sim. E aí elas pensam, não, o jeitinho é levar vantagem pode. O nosso jeitinho tinha muita coisa ruim, sim. Tinha muita coisa ruim. O Dalrymple claro, tem ainda tem, até tem um hoje. texto que ele fala do jeitinho bom do italiano, por exemplo, que é o seguinte: quando a burocracia ela fica gigantesca, o jeitinho é Acontece fundamental. aqui. Ele fala que a Inglaterra, por exemplo, está sofrendo pra caramba, por quê? Porque lá é todo mundo sisudo e tem coisa que o cara precisa de uma assinatura de não sei o que. O cara fala, mas sou eu, tô aqui, não, mas precisa de um reconhecimento. Não, cara, então faz aqui. Não pode, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer firma, coisa que na Europa não tinha até. Mas aí o cara paga, aqui o cara paga, o cara faz mutreta que a gente sabe. Bom, fazer, né? mas a gente Sabe que reconhecer tá ficando chato. não é obrigatório, tá ficando chato. Nós estamos ficando chato também no Brasil. Aliás, a gente é chato, né, às vezes, não? Porra, eu mas a acho. chatice é inerente ao ser humano. É da espécie humana ser Eu chato. acho que esse programa devia ter 15 minutos no máximo. Bom, Roteirizado pra fazer. Então vamos lá. É a mesma coisa que o Borges dizia da edição do jornal. Tem uma conversa dele com o Ernesto Sábato. Ele fala assim, o que você acha do jornalismo? Não sei o que. Ele fala, eu acho que uma edição de jornal devia sair a cada 100 anos. Porque só sai as coisas que importam. Que importa. Boa. Fechou. Perfeito. Muito bem. Então vamos ver se isso a Globo mostra. É, isso aqui a Isso Globo a não Globo mostra. não mostra. Isso, vai falando. Só a Globo não aqui, mostra. A Globo não mostra. Vamos tomar Muito pau. bem, minha gente. Vamos terminar Foi com o Carlos falando... Não esgotamos o nosso assunto, porque é um assunto inesgotável, mas chegamos perto, hein? Não, tá Acho quase que lá. pode fazer outra edição. Se Inclusive fizer mais- contando a história da Globo, porque a história da Globo é muito fascinante, interessante, cara. interessante. Eu Bom, sou fascinado com essa Qualquer história. coisa que começa do zero e vira o que Sim. virou. né? Um negócio impressionante. Atenção que no horizontal a gente termina e esgota de vez o assunto. Não percam. Faremos agora Na- uma pequena pausa em nossa programação, né? Vai lá, vai, Apenas acaba o, assim. tempo, apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. 6h45, telecurso 1º grau. 7 horas, telecurso 2º grau. 7h15, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, show da Xuxa. 12h45, Globo Esporte. 1 hora, Jornal Hoje. 1h45, vale a pena ver de novo com a novela Vereda Tropical. 2h30, Sessão da Tarde, já estou me perdendo. Com o filme Curtindo a Vida Doidada.